Essa, sem sombra de dúvidas, é a imagem do Mundial de Clubes de 2025, por enquanto. Nenhum clube fez isso que o Fluminense fez. Reuniu os jogadores, botar uma bandeira no meio do campo, começarem a orar, comemorar, porque realmente o que esse grupo tá fazendo, o que esse time do Fluminense tá fazendo, é algo que vai entrar pros livros de histórias. Sim, daqui a 100 anos vão falar do que o Fluminense fez nesse Mundial. E eu tô vendo até mesmo torcedores do Fluminense, e é normal. A mídia brasileira ela faz isso desde sempre, colocando os europeus como grandes favoritos, né? Os gigantes que vão destruir os times brasileiros. A gente foi pro Mundial com esse pensamento. Eu, Carlos, tinha dentro de mim como torcedor, é óbvio que a gente não vai ficar falando isso na internet pra ficar virando chacota na internet, mas eu tinha um sentimento muito bom desse Mundial de Clubes e que seria uma virada de chave pra história do clube, sabe? Seria uma virada de chave. E tá acontecendo isso. O Fluminense tinha a obrigação de se classificar no grupo que caiu do Mundial. Tinha a obrigação de passar do Mamelodi e do Ulsan, junto com o Borussia, e isso aconteceu. A partir desse momento, a gente falou que o que vier daqui pra frente é lucro. Cai a Inter de Milão contra o Fluminense. E o que acontece? O Fluminense, ele faz história. Choca o mundo. E eu tô ficando realmente bem assustado de um lado positivo com a união desse grupo. A união desse grupo. Como que esse grupo tá se lidando. E cara, assim, eu tô falando só dos jogadores não, porque a gente olha só os jogadores. Atrás dos jogadores existe uma equipe enorme de pessoas que trabalham no marketing, na comunicação e tudo. E cara, a liga desse grupo, desse time, desse elenco, junto com a diretoria, cara, tá simplesmente, a engrenagem tá rodando perfeita. Todo mundo com o mesmo objetivo. E a última, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque a última vez que isso aconteceu, a gente foi campeão da Libertadores. Carlos, você tá dizendo o quê? Que a gente vai ser campeão do Mundial de Clubes? É isso que você tá dizendo? Você tá viajando na maionese? Você tá ficando maluco? Olha essa imagem aqui. Olha essa imagem assim que acaba o jogo. O Thiago Silva e praticamente todos os jogadores se ajoelham no campo e começam a agradecer a Deus. Uma imagem forte. Do Thiago Silva falando: o Senhor sabe da nossa luta. Obrigado, meu Deus. Eu não sei qual é a sua fé. Não sei o tamanho da sua religião. Não sei o quanto você tem fé em Deus ou em qualquer outra coisa. Mas esse tipo de imagem que eu tô te mostrando aqui, por exemplo, o Germancano depois do jogo, cara, olha só o Germancano. Assim, estado de exaustão máximo. E você vê ali, ele tá com a mão no rosto e você vê que o quanto ele tá cansado, o quanto ele tá grato, o quanto ele tá feliz de estar vivendo isso. Vivendo esse momento, principalmente o Germancano que passou por uma fase difícil agora, por causa de lesão. E aí ele faz um gol contra a Inter de Milão. Cara, assim, imagina o que passa na cabeça do Germancano nesse momento dessa foto. Que passou o filme dele lesionado, dele fazendo fisioterapia, dele tentando fazer fortalecimento, aquela dificuldade inteira. E passando por isso, fazendo esse gol. Que praticamente é o gol que leva o Fluminense, com 3 minutos de jogo, a vitória contra a Inter de Milão e elimina um grande europeu, um gigante europeu da primeira prateleira hoje. E aí você pode falar assim: Carlos, você acredita no título? Ninguém acreditava que o Fluminense ia eliminar a Inter de Milão. Eu falei, inclusive eu fui num podcast ontem, que aquele gol do Germancano, de cabeça, ele muda tudo. Ele muda tudo. Toda a expectativa do torcedor, ela precisa ser mudada a partir daquele gol. Quando o Germancano faz aquele gol, ele... Assim, o Fluminense manda um recado pro mundo. Que tudo é possível com essa camisa. Tudo é possível. Tudo é possível. Esse grupo do Fluminense, eu até separei uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Esse grupo do Fluminense, olha bem esse grupo, cara. Olha bem esse grupo. Fábio, ex-aposentado, carreira acabada no Cruzeiro. Ignácio. Thiago Silva, zagueiro aposentado, né, pela mídia. Facundo Bernal. Martinelli. Freite. Samuel Xavier, tava
largado, assim, esquecido no futebol do Nordeste. Se eu não me engano, tava no Ceará, enfim. Aí você pega Germancano, John Arias, Nonato. Cara, o Nonato ele foi dispensado do Santos. Até hoje eu não entendo o que aconteceu com o Nonato no Santos. O Santos falou assim, ó, toma, Fluminense, pode ficar aí, a gente vai pagar o salário dele, pode jogar. O cara tá aí até hoje. O Fluminense não comprou o Nonato, vai comprar provavelmente. Ele tá criando uma identificação muito grande com o Fluminense. E o René. René chutado do Internacional. Aí você olha esse time, esse elenco do Fluminense, que é hoje o elenco mais barato do Mundial de Clubes. Se você for comparar com oitavas de final pra frente, irmão, a gente tá competindo com bilionários. Bilionários. Al Hilal, bilionário, Real Madrid, Inter de Milão, sabe, assim, Chelsea, nossa, o time do Chelsea é a máquina. Os caras têm muito dinheiro. Paris Saint-Germain, essa é a realidade que o Fluminense está enfrentando hoje. O Fluminense está enfrentando os gigantes. É como se fosse realmente o Davi contra Golias. Tá? É exatamente o que tá acontecendo nesse Mundial. O Fluminense é o Davi do Mundial. E eu espero, assim, de verdade, de coração, cara. Eu não tinha expectativa, assim, como torcedor. Expectativa zero. Zero. Ser campeão mundial desse torneio. Zero. A gente é realista, a gente não é idiota, a gente não é maluco, nem burro. Mas, assim, campeão do... vai acontecer. Mas as coisas vão acontecer. Naquele jogo contra o Borussia, sabe, trouxe um sentimento de confiança. Aquele jogo contra o Borussia traz confiança pro grupo. Você fala assim, porra, olha só, a gente enfrentou um gigante europeu, irmão. A gente pode enfrentar qualquer um. Aí ganha da Inter. Irmão, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o sentimento dos jogadores nesse momento é, irmão, pode vir quem for. A gente vai jogar de igual para igual. A gente vai dar a vida. E é possível sim vencer. Pode vir quem for, Real Madrid, Paris Saint-Germain, quem for. O sentimento que os jogadores estão nesse momento, eu tenho certeza que é possível. Se vai acontecer ou não, isso não tá no nosso controle. Não tá no controle dos jogadores, nem no nosso. O que tá no controle é dar o máximo e dar a vida dentro de campo. Isso tá no controle. Assim como o Fluminense fez com o Borussia, assim como o Fluminense fez com o Inter de Milão. Deram a vida. Era nítido no olhar dos jogadores, você via que os caras estavam querendo sangue, irmão. Eles iam deixar uma perna ali no campo se fosse possível. Quebrar uma perna e deixar ali se o Fluminense tivesse passar. Então isso fica muito claro. Você vê a energia, você vê o olhar dos jogadores, você vê o foco dos jogadores. Sabe, assim, então... eu tenho certeza que o sentimento dos jogadores é possível. E aí você pode falar assim, Carlos, você tá ficando maluco. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal. Confere se você tá inscrito no canal pra você não perder nenhuma notícia do Fluminense, tá? A gente tem vídeo aqui todos os dias pra vocês. Agora a gente tá postando todos os dias. Carlos, você é maluco. Olha essa imagem, cara. Essa imagem pegou muito, mexe muito comigo, porque a gente pode sonhar. O torcedor do Fluminense nesse momento, até o dia do jogo, até acabar o jogo, até o último minuto do jogo, o torcedor do Fluminense pode sonhar. Ele tem que sonhar. Sonhar com o quê, Carlos? Sonhar com o título. Sonhar em botar esse troféu lá em Laranjeiras. Sonhar em fazer história e chocar o mundo mais uma vez. Sonhar que um time que quase faliu, que quase acabou. No ano que eu nasci, em 99, o Fluminense estava sendo campeão da Série C, irmão. Da Série C. Um clube que quase faliu pode chocar o mundo mais uma vez. O clube que trouxe, assim, que deu de presente deu um berço para nascer a seleção brasileira, que foi Laranjeiras. O primeiro jogo da seleção brasileira é onde? É em Laranjeiras. O Fluminense cedeu o berço, sabe, pro futebol brasileiro. E nada mais justo do que isso acontecer. E sim, eu estou sonhando. E pode ser que vire meme, alguém pegue esse corte e vira ali. Beleza, show de bola, 10-0, show. Mas só pode sonhar quem tá aqui, ó. No Brasil, só pode sonhar os dois times da frente. Os dois de trás não podem sonhar mais. Só agora em 2029 se conseguirem se classificar no Mundial de novo. Mas hoje, dia 2/7/2025, somente quem pode sonhar em ser campeão mundial aqui no Brasil é Palmeiras e Fluminense. Então, torcedor tricolor, não faça outra coisa. Não almoce pensando em outra coisa. Não vai dormir pensando em outra coisa. Acorde pensando nisso.
Acorde pensando nisso, vai tomar banho pensando nisso, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, mentaliza, sonha, profetiza, depois a gente realiza. É possível. É possível. Carlos, você tá ficando aí maluco. Maluco da cabeça, como a torcida do Fluminense canta no estádio no Maracanã ou qualquer lugar do mundo. Eu vou ficar maluco da cabeça. Isso. Eu tô falando de verdade pra vocês, cara, sinceramente. O Fluminense tem chances reais de chegar na final. E aí, meu amigo? Chegou na final. Pode ser qualquer time do planeta. É um jogo só. 90 minutos. Não tem muito o que fazer, irmão. É um jogo só. É matar ou morrer. Chegou na final. Aí, meu amigo. Então sonha. Sonha de verdade. Acredita. A gente tem até sexta-feira pra fazer isso. Se a gente for eliminado pro Al Hilal, independente de como for. Ó, obrigado. Tchau, tchau. Aperta a mão. Obrigado. Pega o dinheiro, 220 milhões de reais que o Fluminense vai ganhar. Bota no bolso. Monta um time competitivo. E volta pro Brasil. Volta pro Brasil com a mentalidade de... Nós somos os maiores times do planeta. O Fluminense é um dos maiores times do planeta. Porque eu acho que os torcedores esquecem disso. Os dirigentes do Fluminense, diretoria, às vezes esquecem disso. Eu tenho certeza que o Mário não. O Mário, ele... Sim, pra quem já teve contato com o Mário, sabe o quanto ele acredita mesmo que o Fluminense é um dos maiores times do mundo. E é. Esse Mundial tá provando isso. Então a gente tem que voltar com essa postura. As contratações a partir do Mundial tem que ser outras. As contratações tem que ser pensamento de time grande. Como que vai formar, as decisões que a gente vai tomar tem que ser decisões de time grande. Não jogador de Série C, sabe, com todo respeito aos jogadores que foram contratados. Mas a mentalidade tem que ser outra depois desse Mundial. Alguma coisa a gente tem que aprender desse Mundial. O Fluminense é o único carioca do Mundial de Clubes. O Flamengo, como elenco milionário, não conseguiu ficar. E o Fluminense derrotou um gigante da primeira prateleira. Então esse Mundial manda um recado pro Fluminense e pro futebol brasileiro. É isso. Eu acredito. Eu acredito de verdade. A gente tá vivendo a história. E se a gente tá nas quartas de final é porque acredito que Deus tem alguma coisa preparada pra esse time do Fluminense. E é isso. Eliminado do Al Hilal? Ótimo. Beleza, a gente volta pra casa. Mas o Fluminense tem total possibilidade e eu espero que os jogadores tenham consciência disso. Que não é hora de parar e não é hora de desistir. Que esse jogo contra a Inter de Milão foi um recado pro planeta, pro mundo. Pode vir quem for. O Fluminense tem capacidade de competir. Vai ganhar ou não, é outra história. Coloca nos comentários se você confia. Não deixe de se inscrever no canal. Confere e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Fluminense. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.